Você tem falado bastante dessa ideia. Por que você não vai lá e tenta? É o quê? Não tem mais idade? Eu não tô ouvindo isso. Se tem algo que eu tenho muito firme pra mim, é que nunca é tarde pra começar algo que importa pra você. Ah, mas e se não importa tanto assim? Ué, se não importa, esquece, vai fazer outra coisa. Eu tenho um traço de personalidade bastante exacerbado dentro de mim que eu descobri que incomoda muita gente. Umas de forma mais explícita, outras de formas mais sutis e discretas. O traço é abertura para experimentação. Essa característica incomoda especialmente as pessoas que estão com uma mentalidade bastante rígida, que não necessariamente é delas por natureza, mas elas aprenderam com pessoas que vieram antes delas. A mentalidade rígida, ela gosta de se segurar na certeza. Como ela é cheia de medo, ela vai usar o controle para maquiar esse medo. Vai transformar esse controle como inteligência, gerenciamento, estratégia. Olha como eu sou racional, como eu considero todos os riscos, como eu faço todas as análises, mas na verdade é um grande controle porque ela morre de medo de lidar com a incerteza. É claro que também tem uma função biológica que corrobora ali, uma função protetiva do seu sistema nervoso e do seu cérebro que está programado para cuidar da sua sobrevivência. Então, uma mudança, algo diferente, algo desconhecido, vai ser interpretado como uma ameaça e ele precisa se preparar, se proteger, se defender ou, se necessário, atacar para conseguir cuidar dessa sobrevivência. Mas sobreviver é uma coisa, crescer, se expandir, florescer é outra diferente. Talvez lá nos tempos mais primórdios, onde a gente experimentava frutinhas e a gente tinha que ter um senso muito conectado para saber que tipo de fruta era perigoso, senão a gente realmente podia morrer. Talvez ainda exista essa herança dentro de você quando você vai escolher uma comida, quando você vai num restaurante e você morre de medo de experimentar algo novo e não gostar. As chances de não sobreviver a uma comida diferente num restaurante são muito baixas. Quem está mais fechado para a experimentação está também mais intolerante com relação ao erro. Só que intolerante ao erro quer dizer também que estamos intolerantes aos riscos. Porque sempre que eu tomo um risco, eu tenho grandes chances de ter uma recompensa maior do que aquela prevista ou uma recompensa pior do que aquela prevista. Então eu ir no mesmo conhecido me garante um range, né? Um intervalo ali. Eu sei mais ou menos o que eu vou experienciar, tá mais no meu controle, embora não esteja completamente. Agora, se eu experimento algo muito diferente, pode ser que eu odeie, pode ser que eu vá num restaurante incrível, pague caro e eu não goste tanto da minha comida. Como é que você lida com isso? As pessoas que têm uma abertura para a experimentação, elas não veem isso como algo muito problemático. Elas trazem um olhar mais positivo para a experimentação, ou até um olhar de aprendizado. Nossa, então agora eu já sei que eu não gosto de pimentão na comida. A próxima vez eu já sei que isso tá fora. Ela também não vai acumular esse ressentimento de se eu não tivesse tentado. Então, quando a gente fala de decisões de vida, muitas pessoas vão carregar aquela dúvida: e se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? E eu escuto esses relatos diariamente por meio do meu trabalho, com as frustrações ou aqueles desejos de se eu tivesse experimentado lá atrás, só que ela ainda pode experimentar hoje de alguma forma. Mesmo assim, ela não experimenta e continua com aquela dúvida. Então, a experimentação ajuda a gente a sair da dúvida e tirar a prova real. Deixa eu ver mesmo se isso é ruim, deixa eu ver mesmo se isso é bom pra mim, se eu gosto ou se eu não gosto. As pessoas mais fechadas para experimentação, elas não têm nenhuma imaginação do que seria um experimento. Então, normalmente elas pensam em algo muito drástico. Então, eu vou largar tudo, mudar para Oceania e aí eu não vou ter mais carro, mais casa, vou ter perdido emprego, família, filhos. Não, calma, isso é muito drástico. A experimentação é algo pequeno, que não tem tanto risco assim. Então, o olhar do experimentador, ele vai minimizar o risco de algumas coisas para fazer com que aquilo seja viável. É claro, pode ser que você faça experimentos maiores, mas se você está muito rígido, a gente vai ter que começar com um plano de experimentação bastante pequenino, para você conseguir se abrir primeiro para as pequenezas e depois ganhando robustez, ganhando músculo, acostumando o seu corpo, o seu sistema nervoso para conseguir dar saltos maiores com relação ao risco e experimentação. O ressentimento vem por conta de tudo aquilo que você podia ter experimentado e você não experimentou. Aí você ficou com essa pulga atrás da orelha. Ah, mas eu podia ter experimentado e descoberto que eu não queria? Sim, mas se você tivesse descoberto que aquilo era ruim, você teria tirado essa possibilidade da sua cabeça. O problema não é ficar abrindo 1000 possibilidades, mas sim eu ficar carregando o peso do ressentimento e da frustração. Esse lodo do ressentimento e da frustração, meu Deus, isso vai pesando tanto, a gente vai ficando uma pessoa amargurada. Então olhe para as pessoas à sua volta, de repente as pessoas mais velhas que você, olhe para essas pessoas
que são muito frustradas, amarguradas, elas ficam assim, sabe, elas carregam uma informação como se fosse assim, eu podia ter vivido outra vida e eu não vivi. Eu não fiz da minha vida o que eu gostaria de ter feito. Tem coisa mais triste do que imaginar ou considerar que a tua experiência de vida foi em vão ou que ela foi vivida de uma forma completamente diferente do que você gostaria de ter vivido. Lembrei de um livro muito maravilhoso. Eu não vou lembrar o nome, mas vou deixar aqui, eu acho que é Os 5 Arrependimentos Antes de Morrer. Eu amei a escrita dessa mulher, eu achei assim, me apaixonei pela forma como ela escreve, como ela narra. Ela fazia cuidados com aqueles pacientes paliativos, então ela acompanhava todo esse processo muito interessante, que é o fim da vida, as reflexões do fim da vida. Então ela vai relatando quais eram os arrependimentos que as pessoas relatavam. É muito lindo, eu recomendo. A leitura é uma delícia. Eu recomendo esse livro, especialmente para aqueles momentos meio férias, sabe? Meio de boinhas, assim. Então, quanto mais você conseguir experimentar, menos ressentimento você vai levar na vida. Porque vai ter vivido uma vida onde experimentei, eu fiz. Você fez um monte de cagada? Fiz, mas eu fui lá, aprendi, vivi. Então lembra de alguém também? A gente tem o exemplo do amargurado. Agora vai buscar o exemplo da pessoa que viveu as experiências de vida. Que você olha pra ela e meio que não importa as cagadas que ela fez. O que importa é que ela viveu, que ela experimentou, que ela fez, que ela foi lá e foi experimentar na pele, ela quis sentir de perto. São as pessoas que têm uma coragem de viver a vida, de experimentar a vida. E quanto mais a gente aliar essa coragem com a capacidade de refletir, aprender, meu Deus do céu, isso ganha muita potência. Então tem aquela pessoa que é apenas impulsiva, que ela faz e não consegue se controlar, e tem aquela pessoa que pensa, e quanto mais ela pensa, menos ela faz. Eu vi uma psiquiatra falando que isso tinha a ver com 2 tipos de circuitarias diferentes que tem dentro de nós. Então a primeira circuitaria fria, que é onde a gente tem aquele pensamento bastante lógico, analítico, a gente pensa muito. E, do outro lado, a gente tem a circuitaria quente, que é aquela impulsividade, né? Onde a gente segue os prazeres momentâneos, é mais impulsivo com as emoções. Então, quem tem a circuitaria quente muito descontrolada, desequilibrada, vai agir por impulso e não vai agir de forma estratégica. Mas a pessoa que tá com a circuitaria fria muito desequilibrada, ela pensa, e quanto mais ela pensa, mais ela pesquisa, mais ela sabe, mais ela analisa e menos ela faz, né? Então eu acho que no momento que a gente está hoje de mundo, a gente tem consumido muito conteúdo, e quanto mais conteúdo a gente consome, especialmente de informação, mais distante a gente fica de agir. Então é claro que é importante aprender, desenvolver, aprender com os relatos e as histórias dos outros, tem muito conhecimento, é muito maravilhoso, mas observa o quanto isso está atrapalhando você de agir. Qual é a medida certa de informação, de processamento mental que você precisa para não atrapalhar a sua capacidade de agir, de realizar, de sair dos papéis dos livros e do cabeção e ir fazer algo no mundo concreto? Claro que aqui vale uma inspiração, então vai buscar pessoas que te inspiram a viver de uma forma diferente, a fazer de forma diferente. Os vlogs são muito interessantes para isso, eu acho ótimo que hoje a gente consegue ter vlog de tudo que é estilo de vida, então você consegue espiar como é que uma pessoa muito diferente de você vive. Eu comecei a seguir uma moça que é bailarina, dançarina do Moulin Rouge lá na França. Eu falei, meu Deus, eu tenho a oportunidade de espiar um pouco como é que vive essa pessoa. Bom, eu sou altamente curiosa para estilo de vida, eu queria ter 50 mil possibilidades de vidas ao mesmo tempo. É por isso que eu faço o que eu faço, porque eu tô sempre abrindo possibilidades. Então, espiar esses vlogs é muito interessante. Mas um pequeno cuidado aqui. Eu vejo que algumas pessoas começam a entrar no modo meio novelinha com o vlog, né? Então, se você tá entrando no modo novelinha, você vai começar a ver as pessoas viverem, assistir as pessoas vivendo. Tá entendendo qual é a provocação aqui? Então, que a gente possa espiar o modo de vida das pessoas de forma a inspirar. Então, 2 coisas aqui. Se você tiver viciadinho em vlogs, alguém viciadinho em vlogs aqui, comenta para eu saber quem são os viciadinhos em vlog. Viciadinhos em vlog. 2 coisas aqui, 2 recomendações. Primeira, gerar insights. Tá? Gerar insights e motivar a agir. Se você está consumindo esses conteúdos, não gerou insight para você e não te motivou a agir, de fato você não foi lá e fez alguma coisa, tomou alguma atitude, mandou alguma mensagem, fez alguma coisa, cuidado para não estar entrando nesse modo passivo de novelinha. Que mais que eu tenho aqui para falar? Oi, tá combinando, gente, não tinha visto, ó. Hoje tô combinandinho de notas. Vídeo anterior também, mas não sei se vocês separaram, que eu fiz uma combinação de cor.
Então, o que a gente está falando aqui? O estímulo de hoje é para você abrir mais, para você estar mais aberto para a experimentação. É claro que tem pessoas que têm isso muito forte no traço de personalidade, mas todo mundo precisa disso em algum nível. Então, vamos dizer que eu tenho, sei lá, 200 miligramas dentro de mim, porque eu tenho essa característica com bastante intensidade. Pode ser que o saudável e o necessário para você vai ser 20 miligramas. Mas como é que você abre para poder consumir 20 miligramas dessa abertura para a experimentação? A experimentação ela é importante para a gente sentir coisas no corpo, então a gente sai da elucubração mental que às vezes vai criando narrativas e a gente não sai do lugar. Então é um modo da gente ir para ação, sentir no corpo e confirmar, gosto, não gosto, o que eu sinto quando eu tô nessa experiência. Então ela é ótima para a gente descobrir, né? Então a gente foi tomando carreiras e decisões de vida muito pautada no que os outros falavam que era uma vida boa, mas você não consegue ter de fato uma vida boa, experienciar uma vida boa se você não tiver seguindo aquilo que faz sentido para você. E para você saber o que faz sentido para você precisa descobrir. Então, boa parte dos conteúdos aqui do meu canal é para te incentivar nesse processo de autodescoberta. E a experimentação é uma ferramenta maravilhosa, super potente, que acelera o seu processo de aprendizagem. Sabe aquelas pessoas que ficam 3 anos pensando em fazer tal coisa? Aí teve uma outra pessoa que foi lá, experimentou pequeno, daí testou, mudou, iterou. A gente tem essa mentalidade quando a gente fala de startup, muito essa mentalidade de experimentação, pivotagem, testar rápido, falhar rápido, na mentalidade de startup, né, que quebra aquele modelo mais tradicional e linear de empresas mais robustas, e a gente pode trazer esse mesmo conceito para nossa vida. Como é que eu experimento rápido, testo, aprendo, itero, faço um próximo experimento, e cada ciclo de experimento eu vou descobrindo uma coisa nova sobre mim. Então, no final, você vai juntar muitas descobertas, muitos insights sobre você, muito mais do que você tivesse esperando que o insight venha. Então, é muito mais ativo, eu te incentivo para esse processo ativo, onde eu vou lá descobrir, e aí eu reflito sobre como foi a experiência. É isso por hoje, e até o próximo vídeo.